Olá! Esse vídeo tutorial faz parte de uma série de vídeos criados pelo Núcleo Residencial do Centro Brasileiro de Eficiência Energética, cujo objetivo é auxiliar os usuários na obtenção da classificação da eficiência energética de edificações residenciais, segundo o Regulamento Técnico da Qualidade para o nível de eficiência energética de edificações residenciais. Os temas dos vídeos são: Introdução à etiquetagem de edificações, Etiqueta Nacional de Conservação de Energia, Planilha de cálculo do desempenho da unidade habitacional. Como preencher a planilha de cálculo para desempenho da unidade habitacional? No site CB3E, você encontra o manual de uso da planilha de cálculo do desempenho da UH, que, assim como esse vídeo, tem por objetivo auxiliar no preenchimento da planilha e obtenção da classificação da UH. A planilha de cálculo do desempenho da unidade habitacional está disponível em Arquivos Etiquetagem, Edificações Residenciais, Downloads, Planilhas e Catálogos, Planilha de cálculo do desempenho da UH. Essa planilha utiliza o método prescritivo do RTQR como base de cálculos. Você deverá habilitar o arquivo para preenchimento dos valores. A planilha apresenta notas explicativas, que são representadas por um triângulo vermelho no canto superior direito da célula. Algumas células são da cor cinza, logo serão calculadas automaticamente. A planilha apresenta 5 abas. A primeira calcula o desempenho da envoltória da UH para cada ambiente e os pré-requisitos do ambiente. A segunda aba calcula os pré-requisitos da unidade habitacional. A terceira, pontuação obtida com bonificações. A quarta, a eficiência do sistema de aquecimento de água. E na última aba é calculada a classificação final da UH. Para a demonstração de preenchimento, foram usados os mesmos valores do edifício exemplo, cuja avaliação completa encontra-se para download no site do CB3E. Manuais. Determinação do nível de eficiência energética de um edifício exemplo utilizando o RTQR. Você deverá possuir o projeto de sua edificação e demais dados para o correto preenchimento e obtenção da classificação energética da UH. Envoltória e pré-requisitos dos ambientes. Você inicia o preenchimento dessa aba, levando em conta os ambientes de permanência prolongada individualmente. A coluna B apresenta os títulos que fazem referência a cada assunto abordado no RTQR. A coluna C são variáveis que representam esses títulos. A coluna D, as unidades das variáveis. O preenchimento da planilha será feito na coluna E. Agora, iniciaremos o preenchimento da planilha. A linha 10 refere-se à zona bioclimática onde a edificação se encontra. Nesse exemplo, ela está localizada em Florianópolis, zona bioclimática 3. A célula D10 apresenta uma observação importante. Após os cálculos, não deve-se modificar o preenchimento da zona bioclimática, senão ocorrerá erro nos cálculos. A linha 11 serve para a identificação do ambiente de permanência prolongada, pois cada coluna se refere a um ambiente específico. Começamos, por exemplo, com a sala. A área útil da sala, a UAMB, é de 24,15 metros quadrados. Os dados de transmitância e capacidade térmica da cobertura, o COB e CTCOB, devem ser preenchidos conforme as propriedades térmicas da cobertura sob avaliação nas linhas 13, 14 e 15.
Você pode utilizar o catálogo de propriedades térmicas de paredes e coberturas, disponível no site em Planilhas e Catálogos. Catálogo de propriedades térmicas de paredes e coberturas. Ou calcular a transmitância e a capacidade térmica, caso sua parede e/ou cobertura não esteja presente no catálogo. O edifício exemplo tem cobertura igual à tipologia 10 do catálogo. Porém, de acordo com o RTQR, os dados da cobertura só são inseridos na planilha quando há contato com o meio externo. A UH em questão está no segundo andar e não há contato com o meio externo. Por isso, os valores preenchidos na planilha para transmitância térmica, o COB, e absortância, alfa COB, serão 0, e para capacidade térmica, CT COB, será 1. O edifício exemplo tem paredes correspondentes à tipologia 9 do catálogo de propriedades térmicas. Nas linhas 16 e 17, o valor a ser preenchido para o par é de 2,43 e para CT par é de 152. A absortância, linha 18, será 0,40, conforme definido na resolução do edifício exemplo. O ambiente possui valores de capacidade térmica, CT, entre 50 e 250 kJ por metro quadrado Kelvin. Portanto, o valor inserido nas linhas 19 e 20 é 0. A UH não tem cobertura voltada para o exterior. Não tem contato com o solo e nem está sob pilotis. Portanto, os valores serão 0 nas linhas 21, 22 e 23. As áreas de paredes externas são representadas nas linhas 24 para a fachada norte, 25 para a fachada sul, 26 para a fachada leste e 27 para a fachada oeste. No nosso exemplo, a sala só tem paredes externas voltadas para o oeste. A área dessa parede preenchida, desconsiderando aberturas, é de 7,88 metros quadrados. As áreas de abertura externas são representadas nas linhas 28 para a fachada norte, 29 para a fachada sul, 30 para a fachada leste e 31 para a fachada oeste. No nosso exemplo, a abertura voltada para o oeste tem 4,80 metros quadrados. Para o fator de ventilação F-Vent, linha 32, você pode calcular ou consultar no anexo 2 do RTQR. Como não existe modelo de porta-janela no anexo 2, o F-Vent foi calculado, resultando em 0,47. O sombreamento, linha 33, calculado segundo o anexo 1 do RTQR, é de 0,50. O somatório das áreas de parede interna da sala é 46,2 metros quadrados e é preenchido na linha 34. Na linha 35, o pé direito preenchido é de 2,80 metros. A linha 36 calcula o C altura automaticamente. As características de isolamento térmico nas linhas 37, 38 e 39 são consideradas somente para ZB1 e ZB2. Para as zonas bioclimáticas 3 a 8, as células podem ser deixadas em branco ou acrescentar 0. Como o nosso edifício exemplo está localizado na ZB3, as linhas foram preenchidas com 0. No final da planilha, linhas 40 a 45, depois de preenchidas todas as células, você poderá verificar o valor de indicador de graus-hora para resfriamento, o consumo relativo para aquecimento e o consumo relativo para refrigeração. O próximo passo é verificar os pré-requisitos da envoltória que impactam em cada ambiente. Propriedades térmicas da cobertura, percentual de abertura para iluminação e percentual de abertura para ventilação. Pré-requisitos da envoltória. As linhas 85, paredes externas,
e 89, cobertura, serão calculadas automaticamente em função dos valores de transmitância, capacidade térmica e absortância inseridos anteriormente nas linhas 13 a 18. Para verificação do pré-requisito de iluminação e ventilação natural, na linha 93, você deve responder se o ambiente é um dormitório ou não. Se for um dormitório, será considerada a área máxima de 15 metros quadrados para verificação do pré-requisito. Caso contrário, será utilizada toda a área útil preenchida na linha 12. Esta informação valerá também para a verificação do pré-requisito de ventilação natural. Indique se existe corredor no ambiente na linha 94. E se houver, como no caso do edifício exemplo, escreva a área da sala, descontando a área do corredor, e marque na linha 95. Nesse caso, a área será 21,82 metros quadrados. Na linha 96, você deve preencher a área de abertura para a iluminação, calculada em 4,27 metros quadrados, já que a porta-janela da sala não está no anexo 2 do RTQR. A planilha calculará automaticamente o percentual de abertura em relação à área útil do ambiente, linha 97. E se o ambiente atende à exigência de 12,5% de abertura para iluminação natural, linha 98. Para verificação do pré-requisito de ventilação natural, na linha 99, a área de abertura para ventilação também foi calculada, 2,27 metros quadrados. A planilha calculará automaticamente o percentual de abertura em relação à área útil do ambiente, linha 100. E se o ambiente atende ao percentual de abertura mínima para ventilação, de acordo com a zona bioclimática em que a edificação se localiza, linha 101. Você deve preencher o tipo de abertura do ambiente na linha 105. No exemplo, porta-janela com 2 folhas de correr. Responder se a abertura é passível de fechamento, linha 106, e se a edificação se localiza na zona bioclimática 8 ou a média mensal de temperatura é igual ou maior que 20 graus Celsius, linha 107. A linha 108 verificará automaticamente se o pré-requisito foi atendido. A classificação e a pontuação do ambiente serão calculados automaticamente após o preenchimento dos pré-requisitos do ambiente, linha 119 a 125. Esta pontuação não é a nota final da envoltória. Ainda é necessário preencher alguns pré-requisitos na aba seguinte, relacionados não mais ao ambiente, mas à unidade habitacional como um todo. Clique em copiar para que os dados fiquem gravados. Para os outros ambientes de permanência prolongada, repita o procedimento com os dados correspondentes. E ao final de cada coluna completa, é imprescindível clicar em copiar para que os dados não sejam perdidos. Caso seja necessário apagar alguma coluna, clique em apagar e indique na janela qual a coluna que você deseja excluir. Pré-requisitos da unidade habitacional. Essa aba analisa os pré-requisitos da envoltória da unidade habitacional e não mais somente para o ambiente. Verifique se na edificação existe medição individualizada de água e de energia elétrica. E indique com sim ou não. Some as áreas de abertura para cada orientação para verificar o pré-requisito de ventilação cruzada. São consideradas as aberturas externas de todos os ambientes da UH, não apenas os ambientes de permanência prolongada.
No nosso exemplo, a somatória das áreas de abertura para a fachada norte é de 2,16 metros quadrados. Para sul, 0. Para leste, também 0. E para oeste, 3,35 metros quadrados. As linhas 18 e 19 são calculadas automaticamente e indicam se a UH atendeu ou não ao pré-requisito de ventilação cruzada. Preencha na linha 20 o número de banheiros e na linha 21 o número de banheiros que possuem ventilação natural. A linha 22 verifica automaticamente se a edificação atende ao pré-requisito de ventilação natural em pelo menos 50% dos banheiros. As linhas 26 a 32 informam a diferença de pontuação antes da verificação dos pré-requisitos, coluna D, e após a verificação dos pré-requisitos, coluna E. E as linhas 34 a 36, a classificação e o equivalente numérico da envoltória da UH. Bonificações. Esta aba avalia a presença de eventuais bonificações que podem aumentar o nível de eficiência da edificação em até 1 ponto. Bonificação de iluminação natural. Pode ser obtida através de 4 estratégias: porosidade das fachadas, existência de dispositivos especiais, localização do centro geométrico, permeabilidade das aberturas intermediárias. As linhas 11 a 14 são calculadas automaticamente com os dados já informados na aba anterior. As linhas 15 a 18 referem-se ao somatório das áreas de fachadas de todos os ambientes, medidas considerando que você está dentro do ambiente. No nosso exemplo, para norte, o valor é de 19,18 metros quadrados. Para sul e leste, 0. E oeste, 29,54 metros quadrados. Preencha o número do pavimento da unidade habitacional. As linhas 20 a 26 são calculadas automaticamente, informando se a UH obteve a pontuação relacionada à porosidade. Você deve responder na linha 27 se em todos os ambientes de permanência prolongada existem dispositivos especiais, como venezianas móveis, peitoris ventilados, torres de vento ou outro dispositivo que favoreça a ventilação do ambiente. Neste difícil exemplo, não existe nenhum desses dispositivos. Caso a resposta seja negativa, a linha 28 pode ser preenchida com 0 ou deixada em branco. Logo depois, na linha 29, o cálculo dessa bonificação será feito automaticamente. Verifique se o centro geométrico das aberturas de todos os ambientes de permanência prolongada supera os limites de 0,40 metros a 0,70 metros para ganho da bonificação. E responda sim ou não na linha 30. No nosso exemplo, o apartamento em questão não tem centro geométrico entre os limites recomendados. Na linha 31, o cálculo dessa bonificação será feito automaticamente. A linha 32 indica a permeabilidade das aberturas. Só é aplicável para a zona bioclimática 8. Para as outras áreas, pode ser deixado em branco. No nosso exemplo, essa bonificação não se aplica, pois a edificação está localizada na ZB3. Na linha 33, o cálculo dessa bonificação será feito automaticamente. A bonificação para iluminação natural pode ser obtida através de estratégias de profundidade e refletância do teto. Na linha 34, calcule a profundidade de cada ambiente de permanência prolongada, cozinha e lavanderia. E verifique se 50% mais 1 destes ambientes atendem à relação P menor ou igual a 2,4 HA. No nosso exemplo, todos os ambientes atendem. Na linha 35, o cálculo dessa bonificação será feito automaticamente. Verifique se o teto de todos os ambientes de permanência prolongada, cozinha e lavanderia tem refletância maior que 60%.
Responda com sim ou não na linha 36. No nosso exemplo, esta exigência foi atendida. Na linha 37, o cálculo dessa bonificação será feito automaticamente. A bonificação de iluminação natural foi toda atendida, tanto para a profundidade quanto para a refletância do teto, acrescentando, portanto, 0,30 pontos à pontuação final. Para ganho da bonificação de uso racional de água, linha 38, as UHs devem possuir combinações de sistemas de uso de água de chuva ou equipamentos economizadores. A bonificação deve ser calculada conforme o RTQR e indicada manualmente na planilha. O edifício exemplo não recebe essa bonificação. A envoltória deve atingir nível A de eficiência em consumo relativo para refrigeração para ganho dessa bonificação na linha 39. Além de possuir ENCA ou selo Procel para condicionadores de ar janela ou split, que devem estar de acordo com as normas brasileiras de condicionadores de ar domésticos. O edifício exemplo não recebe essa bonificação. Para iluminação artificial, linha 40, marque a porcentagem de fontes que possuem eficiência superior a 75 lumens por watt, ou com selo Procel. A bonificação é incluída nesse exemplo, pois 100% das fontes de iluminação possuem o selo Procel. Na linha 43, ventiladores de teto, indique se a UH é entregue com ventiladores de teto em pelo menos 2/3 dos ambientes de permanência prolongada que devem possuir selo Procel para receber a bonificação. Nesse caso, a bonificação não é atendida. Verifique se a edificação é entregue com refrigeradores com ENCA ou selo Procel, se são garantidas as condições de instalação adequadas e preencha nas linhas 45 e 46. O edifício exemplo é entregue com refrigeradores ENCA e com as condições adequadas de instalação. Indique com sim ou não, caso a sua edificação tenha medição individualizada de água quente na linha 48. Essa edificação não possui, pois não tem sistema de aquecimento de água partilhado por mais de uma UH. O total das bonificações, linha 51, apresenta a soma das bonificações que atenderam às exigências. O edifício exemplo ganha 0,50 pontos, que serão somados ao resultado da classificação da UH. Análise de aquecimento de água. As linhas 10 a 22 se referem aos pré-requisitos. Respondendo às questões na coluna D, a linha 22 apresentará a maior classificação para aquecimento de água da edificação, segundo esses pré-requisitos. Nas linhas posteriores, existe análise para cada tipo de aquecimento. Sistema de aquecimento solar, linhas 24 a 33. Sistema de aquecimento a gás, 35 a 39. Bombas de calor, 41 a 44. E sistema de aquecimento elétrico, linha 46, contendo alguns equipamentos elétricos, aquecedores de passagem, chuveiros elétricos e torneiras elétricas, linhas 47 a 50. Aquecedor de hidromassagem, linhas 51 a 54 e boiler, linhas 55 a 58. Caldeiras a óleo, nas linhas 60 a 63. Nesse exemplo, o aquecimento é elétrico e contém chuveiros elétricos. Você deve preencher as linhas 10, 11, 12 e 13 dos pré-requisitos, mesmo não sendo aplicáveis ao sistema de aquecimento elétrico do exemplo. Na linha 10, responda se as tubulações de água quente são apropriadas e atendem às normas técnicas. Nesse caso, sim. Na linha 11, responda se a edificação apresenta sistema de aquecimento de água. O edifício exemplo possui
A edificação não está na região norte nem nordeste, portanto, não atende ao pré-requisito da linha 12. Na linha 13, responda se apresenta sistema de aquecimento solar. Nesse caso, não. Os outros pré-requisitos não se aplicam. Continuando o preenchimento na parte do sistema de aquecimento elétrico, preencha a potência do chuveiro, na linha 47, que neste caso é de 5.000 watts. A demanda será de 100%. Na célula D49, é indicado o nível de eficiência energética. Na célula D50, o equivalente numérico. Nesse caso, nível E. Equivalente numérico 1. Você deve marcar manualmente o equivalente numérico do nível correspondente na linha 66 para cálculo da nota final, mesmo existindo mais de um tipo de sistema. Se fosse o caso, o cálculo deveria ser feito à parte e preenchido manualmente o equivalente numérico final. Pontuação total. Indique na célula D10 a identificação da edificação. As próximas células foram calculadas automaticamente e constam: pontuação total da envoltória para o verão, linhas 11 e 12. Pontuação total da envoltória para inverno, linhas 13 e 14. Pontuação total do aquecimento de água, linhas 15 e 16. Pontuação total do equivalente numérico da envoltória, linhas 17 e 18. Pontuação total da envoltória se condicionada artificialmente, linhas 19 e 20. A linha 21 indica a pontuação das bonificações que serão acrescentadas ao resultado final. Indique a região em que se encontra a edificação na célula D22 para considerar na equação final o coeficiente correspondente da região. A linha 29 se refere à classificação da unidade habitacional e indica o nível de eficiência energética da UH. Em seguida, a linha 30 apresenta o seu equivalente numérico na pontuação total. Este vídeo tutorial foi um passo a passo de como preencher a planilha para determinação do nível de eficiência energética de uma unidade habitacional. A equipe do CB3E agradece a sua atenção. Qualquer dúvida, consulte as FAQs no site ou envie-nos um e-mail. Obrigado.